Graça e paz, aqui é o pastor Da Vinci e hoje eu quero trazer um assunto bem interessante. O que significa a expressão bíblica ser marido de uma só mulher? Certamente você já ouviu falar sobre isso, já deve até ter lido, estudado a respeito desse tema e de alguma forma eu quero contribuir com esse raciocínio, com essa interpretação, enfim, com algo que é tão importante para nós quando fala a respeito do chamado ministerial. Então vamos para a Bíblia, existem vários textos que falam sobre isso, mas eu quero focar aqui no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Eu estou lendo aqui na versão NVT, tá? uma tradução que eu tenho assim, estudado já há algum tempo, e é uma boa tradução. Então vejamos, eu quero dar uma lida primeiramente com você a respeito do que a Bíblia fala sobre os líderes da igreja. E especificamente aqui está falando sobre o diaconato e fala também a respeito do bispo. Bem, uma consideração aqui logo de início. Quando a Bíblia fala de bispo, nós podemos entender como bispo, essa palavra do grego, né, episcopos, dá a ideia do bispo como um líder de uma região, de uma igreja. Tanto fala também do pastor local quanto dos presbíteros. Então essa ideia do bispo aqui fala de líderes de governo, tá? E os diáconos como aqueles que servem as mesas, como aqueles que ajudam no desenvolvimento do culto, no atendimento às pessoas, enfim. É importante a gente entender a que tipo de líderes esse texto está tratando. Então veja, 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Então veja como esse texto é precioso, é poderoso. Ele diz que se alguém deseja ser bispo, se alguém deseja ser então um pastor, um presbítero, deseja uma tarefa honrosa. É honroso. É algo gratificante, algo poderoso, é um privilégio, na verdade, poder ser um bispo. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. O texto já começa de forma bem veemente, bem forte. O bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher. Daqui a pouco eu vou focar nisso, tá? Nesse texto, nesse trecho que fala que deve ser marido de uma só mulher. Mas vamos ver alguns outros requisitos que a Bíblia trata. E o que me chama a atenção é que, via de regra, muitas denominações se prendem apenas a esta parte. Deve ser marido de uma só mulher. Então parece que se o bispo, o pastor, não tiver as demais qualificações, pouco importa, desde que seja marido de uma só mulher. Mas a própria Bíblia, e é o que eu sempre falo, o seguinte: primeiro, a Bíblia. Depois, as interpretações humanas. Então, a Bíblia está falando que o bispo deve ser marido de uma só mulher. Continua. Deve ter autocontrole, ou seja, alguém que manifesta o fruto do Espírito, domínio próprio. Viver sabiamente. Então, o bispo deve ser uma pessoa sábia. E deve ter boa reputação. Então as pessoas devem dar-lhe boa reputação, devem falar bem do bispo. Deve ser hospitaleiro. O que é isso? Uma pessoa pronta a receber as pessoas, uma pessoa que sabe receber pessoas, acolher pessoas. Não aquela pessoa antipática, aquela pessoa que não quer ter contato com as pessoas. Afinal de contas, pastor precisa ter cheiro de ovelha, deve andar com as ovelhas. Então, alguém que só fica por trás do púlpito, alguém que só se esconde atrás dos seus livros, que apenas gosta de estar no mundo virtual, ele já está desqualificado para ser um pastor, para ser um bispo. Então, deve ser uma pessoa hospitaleira e apta a ensinar. O que me chama a atenção é que em alguns lugares permite-se, muitas vezes, que um presbítero, um pastor, sejam assim ordenados
mas que não estão aptos a ensinar. Por quê? O camarada é casado, a pessoa, né, é casada, mas não importa. Se não sabe ensinar, se não é hospitaleiro, se não tem boa reputação, o que importa é que seja casado. Mas a Bíblia está deixando bem claro aqui que o presbítero, o pastor, o bispo, ele deve ser apto a ensinar. Não necessariamente, talvez eu possa dizer aqui, que ele tenha que ser um exímio pregador. Não necessariamente que ele será o melhor pregador da igreja, que será aquele, apesar que o pastor principal precisa ser um bom pregador, né? Afinal, uma das principais tarefas de um pastor é a pregação, é a exposição do texto. Agora, todo presbítero precisa ser apto, ou seja, precisa ser um conhecedor da palavra e precisa ter essa habilidade de transmitir, de expor as Sagradas Escrituras. O texto continua, deve ser amável, deve ser pacífico, ou seja, aquele que não promove contendas, aquele que vai apaziguar as brigas, desapegado do dinheiro. Que forte isso! Que coisa tremenda! Sabe? Mas o bispo, o líder, ele é casado. Se ele for avarento, não tem problema, isso aqui é fácil de resolver. Quantos líderes caem na armadilha da avareza? Quantos líderes apegados à questão do dinheiro, dos recursos, que ao invés de se perguntarem o que eu posso oferecer à igreja, na verdade são sanguessugas, são mercenários, que só trabalham em função dos recursos, que só trabalham em função daquilo que o povo pode dar. São pastores que ao invés de cuidarem das ovelhas estão preocupados apenas com a lã, com aquilo que as ovelhas podem dar. Então veja como que o texto é forte. Mas muitas vezes fica apegado apenas a ser marido de uma só mulher. Que aliás, existem algumas interpretações. Deve liderar bem a própria família. Então o bispo, o pastor, o presbítero deve governar primeiro a sua própria casa. É na sua casa que começa o seu pastoreio, a sua liderança, e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. E aqui mais uma consideração. Aqueles que compreendem que o pastor necessariamente ele tem que ser casado, então pelo texto aqui, a Bíblia vai dizer então que o pastor tem que ter filhos. Então não basta ser casado, tem que ter filhos. É isso que o texto está falando? Não, não é isso que o texto está falando. O texto está falando que ele deve governar bem a sua própria casa e tendo filhos, ou seja, se um casal tiver filhos, esses filhos devem lhe respeitar e obedecer. Afinal de contas, quantos casais decidem não ter filhos? Quantos casais, famílias pastorais não podem ter filhos? Então quer dizer que se um casal não pode ter filhos, não pode ser pastor? Porque o texto está falando que tem que ter filhos? Não, a Bíblia não está falando isso. Talvez a sua teologia está dizendo isso. Talvez a sua denominação está dizendo isso. A Bíblia está falando que deve liderar a própria casa e os seus filhos devem o obedecer. Ou seja, o pastor tendo filhos, os filhos devem lhe obedecer. Porque se um homem não é capaz de liderar a própria família, como cuidará da igreja de Deus? Como que é forte isso? A Bíblia está falando. Um outro atributo, um requisito fundamental é que não deve ser recém-convertido. Ou seja, um neófito, uma pessoa que se converteu há pouco tempo, não pode se tornar um pastor, um bispo, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Um novo convertido, ele pode fazer tantas coisas na igreja. Ele pode participar das atividades, ele pode anunciar o evangelho. Aliás, para anunciar o evangelho, para se tornar uma testemunha de Cristo, a pessoa não precisa ter um diploma de teologia, a pessoa não precisa ser um assíduo por anos da escola dominical. Não, basta falar daquilo que Jesus fez na sua vida, basta apresentar plano de salvação. Agora,
para se tornar um líder, em especial um líder de governo, no que diz respeito ao episcopado, ao presbiterato, deve ser alguém que é experimentado, ou seja, um não novo convertido. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, aí aqui continua, da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso e nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e conviver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Será que é o que acontece hoje no meio das denominações? Será que é isso que de fato que acontece hoje no meio das igrejas? Ou seja, será que é feito de fato uma avaliação cuidadosa dos candidatos ao episcopado e ao diaconato? Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. É isso que a Bíblia está falando. De igual modo, as mulheres aqui, pelo contexto, está falando das mulheres dos diáconos, das mulheres daqueles que fazem parte da liderança, do serviço da igreja. Interessante que isso quase não é falado, né? Então, perceba o critério bíblico. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Será que esse critério ele é atingido? Será que ele é observado, melhor dizendo? Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. Continuando, o diácono deve ser marido de uma só mulher. Mais uma vez, volta a esse assunto. E liderar bem os seus filhos e a sua casa. Aqueles que exercerem bem a função de diáconos receberão recompensa com respeito dos outros e terão cada vez mais convicção da sua fé em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus. Você já parou para pensar na profundidade desse texto? Que, via de regra, muitos focam apenas naquele pequeno trecho. Marido de uma só mulher. A Bíblia está falando aqui sobre várias qualificações, tanto dos presbíteros, bispos, pastores, quanto dos diáconos. E o que diz respeito aos seus filhos? E o que diz respeito ao cuidado que devem ter com o dinheiro? E quando a Bíblia fala que o presbítero deve ser manso, apto a ensinar. O que significa então, pastor, quando a Bíblia fala que deve ser marido de uma só mulher? Pois bem, quando nós vamos para as diversas literaturas, em especial as literaturas teológicas, acadêmicas, quando tratam deste e de outros textos onde aparece a expressão marido de uma só mulher, o que o texto então está dizendo? Temos pelo menos 3 grandes interpretações. As principais interpretações desse texto são: primeiro, o pastor ele não pode ser polígamo, ou seja, deve viver uma vida monogâmica, deve ser casado com apenas uma só mulher. Alguns argumentam que quando esse texto foi escrito, Paulo ensinou essa verdade, a poligamia já não era tão bem aceita e já não era tão comum como na antiguidade. Essa é uma interpretação. E de fato, o pastor, o bispo, não deve ser polígamo, ou seja, deve ser casado com apenas uma mulher. Essa é uma interpretação. Segundo lugar, grande parte dos teólogos e pastores concordam, porque, só uma consideração, uma interpretação não necessariamente exclui a outra. Então, em primeiro lugar, o pastor, o presbítero e o diácono não devem viver uma vida de poligamia.
deve viver monogamia. Segundo, fiel à esposa. Aqui está falando da qualidade, da pureza do líder. O líder deve ser alguém que é fiel à sua aliança. Não deve quebrar aliança. Não deve viver em adultério. Não deve ficar flertando com o pecado. Isso a Bíblia está deixando claro. É possível, então, que por esse texto e por outros, que o marido, o diácono, o presbítero, ele deve ser alguém que respeite a aliança. Ele compreenda o valor da aliança matrimonial, que Deus abençoou e que serve de testemunho para a igreja e para a sociedade. E uma outra interpretação é que o bispo, pastor, ele só deve ser casado apenas uma vez. Então, no caso de pastores que se divorciam, esses não devem se casar novamente. Esta é outra interpretação. Então, estou trazendo para você as 3 principais interpretações quando a Bíblia está dizendo marido de uma só mulher. Pastor, mas você não disse que quando a Bíblia fala que tem que ser marido de uma só mulher, o pastor tem que ser casado. Eu não disse porque por uma única razão. A Bíblia não está falando isso. Em momento algum a Bíblia disse que o bispo ou diácono deve ser casado. Você viu isso no texto? A Bíblia está falando o marido de uma só mulher. Se o texto estivesse dizendo que o bispo deveria ser casado, o texto viria, o presbítero deve ser casado. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, deve ser marido de uma só. Aparece a expressão no original, só uma. Ou seja, está dando essa ideia justamente de uma mulher, um casamento fiel a uma pessoa. Ah, pastor, não concordo. Você tem todo o direito de não concordar. Mas a Bíblia não está dizendo que o pastor ou o diácono devem ser casados. Então quer dizer, pastor, que qualquer um pode ser pastor? Eu não disse qualquer um. Antes de falar sobre marido de uma só mulher, eu li o que a própria Bíblia está falando. Todas as qualificações para se tornar um pastor, um presbítero, um diácono. O fato é que durante anos nós temos 2 extremos. Um extremo que existem igrejas, existem denominações que proíbem, por exemplo, que os seus clérigos, seus pastores, seus líderes se casem. E isso é uma doutrina que a Bíblia não ensina. A Bíblia em momento algum proíbe o casamento. Pelo contrário, a Bíblia incentiva o casamento, é uma instituição criada por Deus, Deus aprova, Deus ama a instituição. O casamento foi Ele que criou. O casamento não é uma instituição humana. Por outro lado, nós temos um outro extremo, que são aqueles que impedem que solteiros exerçam ministério. E a Bíblia não está falando que o diácono, o presbítero, devem ser casados. Está dizendo aqui que tem que ser marido de uma só mulher. Uma só mulher. Bem, a verdade, a bem da verdade, é que se nós fôssemos colocar que um critério para um líder ser casado, nós deveríamos desqualificar o próprio Jesus, que não era casado. Ah, mas Jesus, não há mais nada. Jesus foi o principal líder da igreja, do povo de Deus, o maior líder de todos os tempos. E ele não foi casado. Paulo, o apóstolo dos gentios, depois de Jesus, certamente o maior pastor, o maior líder de todos os tempos. Eu ouvi certa vez, ouvi falar que um líder disse que Paulo, ele podia ser solteiro porque ele era apóstolo, mas ele não podia ser pastor. Gente, me desculpe a sinceridade, mas um pensamento desse é tão medíocre, um pensamento tão desassociado da verdade bíblica. Então quer dizer que Paulo, o maior líder da igreja de todos os tempos, podia ser solteiro como apóstolo, mas se ele fosse pastor, ele então não podia ser solteiro? Outros, inclusive, argumentam que Paulo, na verdade, ele não era solteiro, na verdade, ele era divorciado. Então veja como que a coisa então vai saindo de um lugar, vai para o outro. Então,
ele não pode ser solteiro, mas se ele fosse divorciado, ele podia ser apóstolo, é isso então que as pessoas querem dizer? A bem verdade é que há a Bíblia e a opinião dos homens. Seria muito mais prudente que uma pessoa dissesse assim, olha, eu não concordo na minha denominação, na minha igreja, afinal de contas, muitos pastores se acham os donos da igreja, minha igreja, minhas regras, né? Que tem líderes que acham que a igreja é a extensão da sua casa e que, por conseguinte, estabelece as suas próprias leis. Então seria mais honesto, seria muito mais verdadeiro e sincero se esse líder dissesse, olha, na minha igreja, na minha denominação, não se encaixam pessoas nesse perfil, do que falar que a Bíblia está falando isso, porque a Bíblia não está falando isso. Particularmente, eu acredito que toda igreja deve ter a maior parte da sua liderança casada. Sim, a maior parte da igreja, a maior parte da liderança de uma igreja, principalmente no que diz respeito à governança, aos ministérios de governo, como o pastoreio e o presbitério, devem ser casados. Os líderes devem ser casados. Mas quando eu falo isso, eu não estou dizendo que todos. Ou seja, não convém excluir o ministério daqueles que são solteiros. Afinal de contas, voltando àquilo que eu disse no início, se nós entrarmos no mérito de que uma pessoa para ser pastor tem que ser casado, então não basta ser casado, tem que ter filhos. Então, um pastor casado que não tem filhos não pode aconselhar ninguém porque não tem filhos. E vamos mais além. Se esse pastor casado que tem filhos não tiver um filho que tem problema com homossexualismo, ele não pode ser pastor, porque ele vai ter casos na igreja de pais que têm filhos com homossexualismo, ou filhos que se envolvem com drogas, ou casamentos que têm um problema com violência. Porque, via de regra, as pessoas pensam ainda que o respaldo para o ministério são as suas teologias e são as suas próprias vivências. É óbvio que o testemunho do líder, do pastor, faz uma grande diferença. Mas a Bíblia está colocando aqui vários atributos para uma pessoa assumir o cargo de liderança. Por exemplo, o fato de um homem ser casado não significa que ele vai ser fiel. É a Bíblia que está falando que ele tem que ser fiel. Porque para muitos, ser solteiro é sinônimo de promiscuidade. E ser casado é sinônimo de santidade. Mas aonde que na Bíblia fala sobre isso? Então, se nós vemos, por exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o maior rei de todos os tempos, casado e que adulterou. Então, ele é descartável? Então, nós devemos jogar Davi fora porque ele pecou e não se encaixa nos nossos padrões? Aliás, se fosse assim, pegarmos nesse sentido, muitos pastores hoje então não poderiam ser pastores. Afinal de contas, quantos pastores enfrentam problemas com seus filhos? Mas a Bíblia não está falando que o pastor deve ter filhos que lhe obedeçam e que o honrem? Perceba que o foco do texto é falar sobre a integridade do pastor. E um líder solteiro não significa que ele não seja íntegro. Homens solteiros, líderes solteiros, podem ser bênção, assim como líderes casados. É seu direito não concordar. É seu direito falar que tudo que eu estou dizendo não faz sentido e que não convém. É direito seu. É direito seu. O fato é que a Bíblia nos ensina que ministério não é promoção. Às vezes nós temos igrejas onde há pessoas que estão ali por anos e pastores falam, tem tanto tempo que esse irmão está na igreja, então eu vou dar um cargo para ele. Eu vou colocar ele como diácono. Depois de anos como diácono, agora que foi um ótimo diácono, eu vou dar uma promoção para ele. Agora vai ser um presbítero. E aí muitas vezes temos presbíteros que não ensinam, não são hospitaleiros, não sabem cuidar da própria casa, mas afinal de contas o que importa é que nós estamos dando promoção para alguém. Isso é um erro, é um equívoco. A Bíblia nos ensina que dom é um chamado,
Quem chama é o Senhor. Quem respalda o chamado de uma pessoa é Deus. O que cabe à igreja é responder, é entender, é reconhecer esse chamado. E aí eu te faço uma pergunta. Pensa na sua igreja. Será que de fato todos os líderes que são casados, de fato, eles são respeitáveis pelos de dentro e pelos de fora? E o que diz respeito aos solteiros? Será que pelo fato de um líder ser solteiro significa que ele é visto como promíscuo? Será que ele é visto como alguém que não tem responsabilidade? Entenda uma coisa, na casa de Deus há espaço para todos aqueles que se encaixam nos padrões de Deus e não no padrão do homem. Afinal de contas, hoje nós temos padrões que aceitam tudo hoje. Por exemplo, pastores que são casados pela terceira, quarta, quinta, sexta vez. A Bíblia respalda isso? Nós temos hoje, por exemplo, líderes que estão aceitando casamentos homossexuais, entre homossexuais ou homoafetivos. A Bíblia permite isso? Temos hoje pastores avarentos, onde a igreja muitas vezes está morrendo de fome e os seus pastores estão vivendo como sheiks de Dubai. Mas ele é casado, então não importa. O que importa é que ele é casado e que se ele for avarento, se ele for desrespeitoso, for orgulhoso, não for alguém que ama estar com as suas ovelhas, não importa. O que importa é que ele tem uma boa oratória. Você tem todo o direito de não concordar com o que eu estou dizendo. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Bom, a não ser que você não acredite mais nisto. Afinal de contas, muitos hoje estão dizendo que a Bíblia deve ser repensada, atualizada, reescrita, talvez. Pois bem, hoje eu falei de um tema profundo, até por isso o tempo me exigiu, mais tempo para estar explicando sobre isso, e eu quero aqui deixar alguma coisa bem clara. Esta é uma posição, é uma interpretação. Eu não estou sozinho nessa interpretação. Eu procurei já há alguns anos estudo sobre isso e procuro estar respaldado também com outros teólogos, alguns pastores que já durante alguns anos têm estudado a esse respeito. Mas você tem o direito de, pastor, eu não concordo, e aliás, estou aberto, se você quiser conversar mais comigo a respeito desse assunto, podemos conversar. Afinal de contas, a palavra de Deus, a Bíblia é que tem a palavra final. E quem respalda é o Senhor. Agora, não tente encaixar as pessoas aos seus padrões. Na verdade, nós como líderes precisamos estar submetidos e nos encaixarmos ao padrão de Deus. Jesus continua sendo o nosso modelo. O que você achou a respeito disso? Eu quero te pedir uma coisa aqui no final do vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, comente aqui, Deixa a sua curtida e vamos conversar mais sobre esse assunto. É importante que nós todos tenhamos o direito de divergirmos, de discordarmos, mas sempre com amabilidade, com respeito. Afinal de contas, esse é um dos atributos de um pastor. Que o pastor e bispo de nossas almas nos abençoe e que a igreja do Senhor seja edificada com homens e mulheres santos e irrepreensíveis, que reflitam a imagem de Cristo Jesus. Aqui é o pastor Da Vinci e que o Senhor te abençoe em o nome de Jesus.